Impulso e quantidade de movimento, temas de hoje, são duas grandezas vetoriais relacionadas pelo teorema do impulso. O impulso da força resultante é a variação da quantidade de movimento no intervalo de tempo considerado. O estudo deste capítulo estabelece mais um princípio de conservação: a conservação da quantidade de movimento em sistemas de corpos isolados de forças externas. E essas grandezas são importantes para a análise dos choques mecânicos e das explosões. Mas o Elu vai trocar tudo isso em miúdos com exemplos que todos nós conhecemos. Olá pessoal, estamos aí novamente com mais uma lição, mais uma aula de mecânica para você. E nessa altura do curso, só assuntos importantes. Você deve lembrar que as duas últimas aulas trataram de energia mecânica e sua conservação, como isso é importante, como isso cai. E hoje vocês vão entrar em contato com duas grandezas novas no nosso curso: impulso e quantidade de movimento. A segunda, quantidade de movimento, pessoal, é uma das grandezas mais importantes da mecânica, também chamada momento linear. Mas falemos inicialmente de impulso. O conceito que se tem de impulso em física é muito parecido com o conceito aí do dia a dia. Quando se aplica uma força durante um determinado tempo, eu comunico ao corpo, objeto dessa força, o impulso. Mas qual é o conceito formal de impulso? Vamos colocar no vídeo para você. Lá está. Impulso de uma força constante seria uma definição particular, vale quando a força tem módulo, direção e sentido constantes. Bloquinho sendo impulsionado, não é? A força é aplicada durante um determinado intervalo de tempo. O impulso é o produto da força pelo intervalo de tempo. Agora, tempo é escalar. Força vetorial. Portanto, impulso é uma grandeza vetorial, moçadinha. Impulso tem direção e sentido. A propósito, qual é a direção e sentido do vetor impulso? É o mesmo da força. Se a força é horizontal para a direita, o impulso também será horizontal para a direita. Agora, e a unidade Sistema Internacional de Impulso, hein? Olha, é fácil. Decorre da própria definição, é Newton segundo. Newton segundo a unidade. E você dirá, como é que é, professor? É Newton por segundo? Não fala assim não, que está errado. Newton por segundo, eu vou entender que é Newton dividido por segundo. Não é. É vezes, então é Newton segundo. Tudo bem? E vamos agora definir quantidade de movimento ou momento linear. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes, o simples conhecimento da massa do corpo não significa muita coisa. O simples conhecimento da velocidade também não. Mas o conhecimento do produto massa-velocidade é decisivo em muitos fenômenos. E quantidade de movimento é justamente isso. É o produto MV, massa-velocidade. Lá está para você no nosso monitor. Uma partícula em movimento ao longo dessa curva, da esquerda para a direita. Ela passa nesse ponto, num certo instante, velocidade V. A quantidade de movimento é o produto massa-velocidade. M vezes V. Massa é uma grandeza escalar, velocidade é uma grandeza vetorial. Portanto, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. E qual é a orientação da quantidade de movimento? É a mesma da velocidade. Sempre orientada da mesma forma que a velocidade. Velocidade, você deve lembrar, é tangente à trajetória, no sentido do movimento, pois a quantidade de movimento também será assim. Tangente à trajetória, sentido do movimento. Turma, qual é a quantidade, ou melhor, a unidade para se medir quantidade de movimento? Aqui está, decorre da própria definição. Quilograma, metro por segundo. Quilograma, metro por segundo. E você dirá, Elu, mas não tem assim um nome especial para essa unidade, porque quilograma, metro por segundo, tão estranho. Gente, não tem. Quilograma, metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento do sistema internacional. Essa grandeza é muito importante no fenômeno das colisões. Por exemplo, uma colisão, um carro que bate num poste terá tanto maior poder de impacto quanto maior for a sua quantidade de movimento. Quanto maior for o produto MV, maior é o poder de impacto que o corpo tem. Imagine, por exemplo, o seguinte:
dois veículos, um caminhão carregado e um fusquinha, ambos a 40 km por hora. E ambos vão bater no mesmo muro, correto? Vamos idealizar um caso assim. Quem é que vai provocar maior estrago nesse muro? Claro que é o caminhão carregado. Por quê? Porque ele tem maior quantidade de movimento e, portanto, maior poder de impacto, uma vez que a massa é maior. Massa maior, mesma velocidade que o fusquinha, maior quantidade de movimento, maior poder de impacto, maior estrago, consequentemente. Tudo bem? E vamos continuando a nossa lição de hoje, colocando para você no vídeo alguns destaques. Veja aí, a orientação do impulso é a mesma da força. Vai esquecer isso. Força para a direita, impulso idem. Que mais? Vamos lá. Orientação da quantidade de movimento é a mesma da velocidade. Tudo bem? Q e V, com a mesma direção e sentido. Agora você deve estar se perguntando, puxa vida, estou aprendendo duas coisas novas, impulso, quantidade de movimento, mas será que tem a ver uma coisa com a outra? Será que essas grandezas têm alguma afinidade? Moçadinha, só tem. Só tem. Existe um teorema muito importante chamado Teorema do Impulso, que amarra impulso e quantidade de movimento. Lá está no monitor para você. Micrinho, o nosso grande super-herói, vai lançar uma flecha usando um arco. Então, conforme abrimos a nossa aula de hoje, o arco transmite à flecha um impulso. Tudo bem, pessoal, demonstra-se que o impulso total sobre a flecha, o impulso da força resultante, é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso total da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Isto é, quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. É um teorema bastante importante, de grande uso, é uma ferramenta muito útil nesse ponto do nosso curso. Mas eu queria colocar também no vídeo algumas propriedades. Lá está. Se eu tiver um gráfico força-tempo, a área de baixo desse gráfico vai indicar o quê? O impulso que a força pratica naquele intervalo de tempo. Se eu tiver um gráfico quantidade de movimento, função de velocidade, veja que vai ser uma reta, uma semi-reta ascendente a partir aqui da origem, a declividade da semi-reta, ou seja, a tangente de alfa, vai me fornecer numericamente a massa do corpo considerado. E agora eu vou colocar para você uma questão típica do vestibular. O que pode cair envolvendo impulso e quantidade de movimento? Gente, uma questãozinha bem tradicional, bem típica, bem manjada. Lá está. Veja aí. Micrinho vai cobrar uma falta. Bola inicialmente parada, ele chuta a bola massa meio quilograma, e a força que o seu pé transmite à bola se comporta com o passar do tempo. Conforme esse gráfico aqui, a força aumenta, atinge o máximo, depois diminui e cai a zero. Tá legal. Pergunta: com que velocidade a bola sai? É bem verdade que Micrinho não é nenhum Dunga, né? Mas ele também manda a bola em alta velocidade. Veja bem, como é que eu faço isso? Pela área debaixo do gráfico, eu obtenho um impulso. Não é isso mesmo, gente? Então, cálculo do impulso, primeiro passo. Área, triângulo. A base é 8, 10 a menos 3, a altura é 2, 10 a terceira, sobre 2. Dá um impulso de 8 newton-segundo. E agora, segundo passo, eu aplico o teorema do impulso, tá? Então veja aí, o impulso é a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Então fica impulso, mv, menos mv0. Como v0 é zero, a bola parte do repouso, joga esse termo fora. O impulso é 8, a massa é 0,5, v, correto? Isso aqui joga fora, efetua, a bola sai com 16 metros por segundo. E agora eu sinto que eu vou te dar uma questão do teu exame, garotinho. Olha a questão muito manjada, pessoal, vamos rapidinho, né, que nós estamos com o nosso tempo curto. É o seguinte, Micrinho chuta uma bola, a bola vai descrever um arco de parábola, faça de conta que essa linha seja um arco de parábola. E a pergunta é, qual é a orientação da variação da quantidade de movimento da bola entre dois pontos quaisquer da trajetória? Está vendo essa pergunta? Probabilidade de alguém te perguntar isso. Uns 80%, muito grande a probabilidade.
Qual é a orientação da variação da quantidade de movimento entre dois pontos quaisquer da trajetória? Isso aí eu resolvo aplicando o TI, Teorema do Impulso à bola. Veja lá, pessoal. Teorema do impulso, o TI. Variação da quantidade de movimento igual ao impulso. Variação da quantidade de movimento é força, tempo. Mas quem é a força resultante na bola no seu voo parabólico? É o peso. É o peso. Então, variação da quantidade de movimento é peso vezes o tempo. Ora, como o tempo é um escalar, conclusão, ΔQ terá a mesma orientação do peso. Então, resposta, variação da quantidade de movimento é vertical para baixo, da mesma forma que o peso. Vertical para baixo, se você não sabe, é assim. Então, variação da quantidade de movimento tem essa orientação. Se for um teste de marcar cruzinha, vai no vetorzinho vertical para baixo. Tudo bem? Abração e até a próxima lição. Tchau.